A paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de mais uma vez partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que tem como título As Bodas de Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou com os serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: Enchei de água as talhas. E eles se encheram totalmente. Então ele determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e disse-lhe: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Uma passagem muito conhecida, né? Até quem não tem o hábito de ler a Bíblia, já ouviu a expressão de transformar a água em vinho. Então, a gente às vezes fala, fulano mudou da água para o vinho, né? E refletindo um pouco nessa passagem, nós podemos aprender muitas coisas. Mas algo que me chamou muita atenção aqui no capítulo 2 é o versículo onde Jesus responde para Maria: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja só, Jesus não falou para Maria: eu não vou fazer nada. Jesus não falou: olha, eu não me importo com isso, a festa não é minha, o noivo que resolva esse problema. Não, ele só disse para ela: não é chegada a minha hora. Muitas vezes nós também expomos para Deus nossos problemas, nós apresentamos a Ele as coisas, as questões que não estão indo bem na nossa vida, e muitas vezes a resposta dele para nós não vem de acordo com a nossa vontade. Porque eu imagino que Maria, quando ela apresentou aquele problema, ela queria que de imediato Jesus fizesse alguma coisa. Ela sabia que ele podia. E da mesma maneira somos nós. Queremos no nosso tempo. Mas com essa frase, Jesus estava dizendo para ela: olha, eu vou fazer, mas é no meu tempo. É na minha hora. Porque o meu tempo, ele é perfeito. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há tempo determinado para todas as coisas. Jesus não se atrasa, Jesus não chega na hora errada, mas ele age no momento certo e o agir dele é perfeito. E em todas as vezes que nós vemos Jesus agir e operar, entendemos que o tempo é perfeito e que tudo é para a glória dele. E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente pode lembrar de várias passagens na Bíblia, como, por exemplo, Lázaro, né? Lá no seu capítulo 11 também de João, quando Jesus é avisado que Lázaro está enfermo, ele responde: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a Bíblia nos relata que ele, mesmo recebendo a notícia, ainda ficou ali na cidade onde ele estava por 2 dias. E quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Parecia que ele estava chegando atrasado, né? Parecia que ele estava chegando tarde demais. Porque quando ele deu a ordem, Maria e Marta falaram: Jesus, já cheira mal, não podemos tirar ele de lá. Só que Jesus, ele não chega atrasado. É como se ele dissesse ao mensageiro que levou para ele o recado: olha, Lázaro está enfermo. É como se ele dissesse: o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Jesus sabe a hora certa de operar. E ali ele chegou 4 dias após a morte de Lázaro. Só que o tempo não impede o agir de Deus. O tempo, as circunstâncias, as dificuldades
E quando Jesus chegou ali, ele operou um milagre. Ele falou: Lázaro, vem para fora. E todos nós conhecemos, né, o resultado dessa história. Lázaro foi ressuscitado. Então Maria, voltando ali àquele casamento, Maria, ela conhecia Jesus. E quem conhece a Jesus entende o que ele está falando. Talvez se fosse eu ou você e Jesus desse uma resposta que parece ríspida, né? Dizendo: o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Talvez a gente saia emburrado, de bico, falando: ah, tá bom, então Jesus não vai fazer. E a gente tira as nossas próprias conclusões. E muitas vezes perdemos a bênção que está tão perto. Mas Maria, conhecendo Jesus e sabendo reconhecer o que ele estava falando, quando ele disse isso, ela deu uma ordem aos serventes, assim como diz na Bíblia, que diz no versículo 5. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Peraí, ele falou que não era a hora dele, mas ela imaginou, acredito que ela pensou: bom, não é a hora, mas ele vai fazer. Quando chegar a hora dele, quando chegar o tempo certo, ele vai fazer. E por isso ela pediu para que aqueles serventes obedecessem a todos os comandos de Jesus. Como é que nós temos reagido diante do espere de Jesus? Talvez ele diga assim: eu vou fazer, mas não seja no seu tempo, não seja do teu jeito. Como é que a gente reage às respostas de Jesus, que são diferentes do que a gente quer ouvir naquele momento? Porque a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para ontem, a gente não quer esperar. Mas quem conhece Jesus, quem tem intimidade com ele, sabe que ele não vai errar o tempo de agir, assim como Maria sabia. E o interessante é que quando ela fala para eles obedeçam tudo que ele vos disser, e assim como eu li no texto, ele pede para que coloquem água nas talhas que eram usadas para purificação. Eu imagino que eram como grandes barris, né? E eles obedecem. Mas olha se somos eu e você, mais uma vez. A gente pedindo vinho e Jesus mandando encher de água. Tudo diferente, tudo contrário. Será que a gente obedece quando não faz sentido? Muitas vezes não. Mas eles obedeceram. Muitas vezes a gente está: Senhor, você não está vendo? Eu estou pedindo, eu estou falando que, olha, está acabando o recurso, está acabando o sentimento, está acabando a minha esperança. E eu estou pedindo vinho, Jesus vai lá e enche de água. E a gente questiona quando a gente tem que obedecer. Esses dias eu escutei um jovem pregando a palavra na igreja e ele dizia assim, que a gente escolhe o caminho mais longo. E realmente, muitas vezes, quando a gente quer questionar o agir de Deus, questionar a ordem que Ele está nos dando, ao invés de obedecer, a gente está tomando o caminho mais longo. Porque o tempo que você está gastando para questionar, se você tivesse obedecido, o milagre já estaria pronto, realizado na sua vida, você já estaria vivendo o milagre. Então, aqui nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos a saber esperar o tempo de Deus, mas estar prontos para esse tempo. Não é, tá bom, Jesus disse que não é a hora, então eu vou relaxar. Não, eu tenho que estar ali de ouvidos atentos para atender e obedecer às ordens que Ele der quando chegar a hora. E não nos distrair ou querer então fazer do nosso jeito. Ah, não é a sua hora, Jesus, então deixa que eu vou fazer a minha. Ah, não é no seu tempo, então eu vou fazer no meu, vou fazer do meu jeito. Vou dar um jeitinho, vou... Eles esperaram e atenderam o comando de Jesus. E olha que fé desses serventes. Porque Jesus vai lá, coloca água e fala pra ele, ó, pega aí, leva lá pro mestre Sala, que era o responsável por provar o vinho. E o mestre Sala, sem saber de onde o vinho vinha, né? Porém, aquele servo que levou sabia. Talvez ele pensasse, isso daí é água, não é vinho. O que vai ser de mim na hora que ele provar? Mas não, ele foi, ele obedeceu. E o mestre Sala, ao provar, ficou maravilhado e falou assim, como assim? Todos os casamentos que eu vou, as pessoas servem um vinho bom primeiro, aí você não, você guardou o melhor vinho até agora. O que Jesus faz é extraordinário. Jesus, ele transforma aquilo que era para ser vergonha em honra.
Aqueles noivos, imagina o falatório, acabar o vinho da festa de casamento. Consegue imaginar naquela cultura, naquela época, se hoje, né, já é complicado, imagina naquela época. Como assim acabou o vinho? Não, Jesus, aquilo que ia ser motivo de vergonha, Jesus encontrou uma oportunidade de ser motivo de honra para os noivos e para o nome dele ser glorificado. Deixou o melhor vinho para o final. Então a gente precisa aprender a confiar nesse Jesus, sabe? A respeitar o tempo dele, sabendo que ele vai fazer o melhor na hora certa e a obedecer. Ainda que ele diga assim, ó, espera, eu vou fazer, mas é na minha hora. É estar ali, ó, aos pés dele, de ouvidos atentos, de olhos abertos, esperando e prontos para obedecer os comandos que ele nos der. Ainda que não façam sentido diante dos nossos olhos, ainda que não seja aquilo que a gente está esperando ouvir, mas aquele que confia em Deus, sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente além do que a gente pede, do que a gente pensa. E com esta palavra eu aprendi isso, que quando Jesus ele pede para que a gente espere, ou talvez ele nem responda, às vezes ele fica em silêncio, mas é confiar que ele vai fazer o melhor. Porque o silêncio de Deus, ele também é a resposta. Muitas vezes o silêncio de Deus é para que a gente aguarde. E assim como a gente vê nessa passagem, e vimos também na de Lázaro, a gente pode também, por que não pensar na filha de Jairo, que eu já falei aqui em outra mensagem, né? No livro de Marcos, capítulo 5, Jairo chegou falando que a filha estava enferma. Só que ao longo do caminho, Jesus parou para atender outras pessoas. E quando foi o momento de Jesus ir até a casa de Jairo, chegou a notícia, ó, não incomoda mais Jesus não, sua filha já morreu. Talvez pudesse parecer, né? Que Jesus estava atrasado. Mas quando Jesus ouviu aquelas pessoas falando para Jairo, Jairo, não dá mais tempo? Jesus falou assim, Jairo, não temas, crê somente. O que é que Jesus tem falado para você? Para Maria ele disse, não é chegada a minha hora. Para Jairo ele falou assim, não tema, crê somente. O que é que Jesus tem falado para você antes de realizar esse milagre? O que é que ele tem falado que você não tem conseguido acreditar e tomar posse de que ele vai fazer? O que é que ele tem esperado de você? Para Maria ele pediu, olha, espera o meu tempo. Para Jairo ele falou assim, não tema, creia. Creia somente. Também tem uma passagem no livro de Lucas capítulo 7, que Jesus ele se depara com um velório de um filho único de uma viúva, que é a viúva de Naim, uma passagem muito conhecida. E Jesus ele se depara e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão quando ele vê aquela mãe que já é viúva e agora enterrando o seu único filho. E sabe qual é a ordem de Jesus para aquela mãe? Não chores. E aí ele toca no esquife e fala, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem ressuscita. E ele devolve aquele jovem vivo para sua mãe. Então, Jesus não disse não chores por dizer, como muitas vezes a gente fala para alguém que está sofrendo, que está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, né? Alguma dor, e a gente fala, ai, não chora. Não, Jesus falou, não chores porque eu vou fazer um milagre. Então, quando ele deu esta ordem para aquela mulher, é porque ele já tinha a providência para cessar o choro dela. E o que é que Jesus tem pedido para mim? O que é que Jesus tem pedido para você e para mim? Antes de operar o milagre. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso, porque essa palavra também tem falado muito ao meu coração. E que a gente possa viver, contemplar e viver o milagre de Deus, esperando o tempo e a maneira certa com que Ele vai fazer, porque essa tem que ser a nossa certeza, Ele vai fazer. E assim eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus.